galera, beleza? Estamos com mais um Peso no Alto. Estamos aqui de volta, que maravilha. Pessoal, vamos falar hoje sobre sexualidade. Meus irmãos, eu tenho tanta vergonha de falar sobre sexualidade. Mulher, deixa de besteira, mulher, fala sobre isso. Coloca pra fora, meu teu coração. A gente quer falar hoje sobre um tema muito interessante. Qual é? Algumas mentiras que provavelmente você já escutou, que já lhe falaram, que a Bíblia diz ou que a igreja diz sobre o sexo, ou sobre o amor humano, sobre a sexualidade. E eu quero quebrar esses tabus, dizendo que essas são algumas mentiras, entendeu? Tipo, hashtag quebra tabu. E a primeira delas qual é? É que nosso corpo é algo impuro, é algo feio, é algo imundo, é algo que não é da vontade de Deus, entendeu? Que a gente deve esconder o nosso corpo porque é algo feio, impuro. E o amor humano sempre está marcado pelo pecado. Essa é uma grande mentira. Pelo contrário, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, e no capítulo 1 de Gênesis, e eles formavam uma só carne. O que você acha que era uma só carne? E o pecado original só acontece no capítulo 3. So, quer dizer, então, em inglês. Antes do pecado, Adão e Eva já... Entendeu? O que quebra o segundo mito. Que o pecado original é o sexo. Isso é um absurdo, velho. A gente já mostrou por quê, né? Existe um consenso de que o pecado original é uma atitude contra Deus. É uma atitude do homem contra Deus. E é muito importante ter claro isso, porque o pecado original não é o sexo. É uma desobediência a Deus, né? Alguns escritores vão inclusive falar que o pecado original é o quê? É o quê? A vaidade, a soberba de querer ser igual a Deus. Então, o pecado original não é o sexo, certo? E a fruta que Adão comeu, vamos deixar de ser imoral, tá certo? Não tem nada a ver. Que é uma linguagem simbólica, metafórica e etc. Terceira grande mentira que as pessoas dizem, que a igreja disse. É um disse que me diz, né, gente? Assim, é tipo Dilma, né? Eu falei que eu havia falado, que nunca falei, que deveria ter falado, que eu nunca falei, como eu deveria ter falado que eu falei. Mas sem falar falando, eu falei calado. Terceira grande mentira, que a Bíblia diz que a mulher, ela deve ser submetida, escrava do homem. Principalmente por causa de duas passagens bíblicas. Primeiro, porque fala que Eva foi tirada da costela de Adão. Claro, gente. Porque imagina, se Eva já devia ser bonita, tirada da costela, e se ele fosse tirado da maminha, da picanha de Adão? Não, sério. A costela de Adão é interessante, é uma simbologia, mas ela é muito interessante, porque é tirado do lado de Adão. É tirado da igualdade de Adão. É carne de minha carne, ossos dos meus ossos. Não tem nenhuma justificação que a mulher seja escrava do homem por causa disso, entendeu? Não tem nenhuma justificação machista nisso. E também em Efésios 5 fala: mulheres sejam submissas aos seus maridos, sendo que fala também na passagem, e parece que as feministas não leem a passagem toda porque elas só criticam uma parte, ambos sejam submissos a Cristo. É nesse sentido de submissão. E fala lá, inclusive na passagem, maridos, deem a sua vida, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. Então presta bem atenção. Se o marido dá a sua vida pela esposa, eu acho que a mulher seria confiante em ser submissa a ele, entendeu? É nesse sentido de comunhão. Se não houver essa lógica da comunhão, claro, vai parecer uma lógica de dominação e etc, que não é a lógica da Bíblia. Então, não tem sentido. Pelo contrário, todas as vezes que fala sobre a dominação da mulher pelo homem, do homem pela mulher, na palavra de Deus, sempre está associado ao pecado. Tanto que logo depois que Adão e Eva pecam, Deus fala para Eva que o seu desejo atrairá a ele e ele te submeterá. Então, a submissão nesse sentido pejorativo, ela sempre vai ser fruto do pecado, entendeu? Isso é muito importante a gente ter na mente. A Bíblia não justifica nenhum tipo de machismo, mas também não justifica nenhum tipo de feminismo. E aí, que é aquela igualdade que existe entre o homem e a mulher. A diferença que existe entre o ser do homem e o ser da mulher não quer dizer uma diferença de dignidade. Quer dizer somente uma diferença de modos de expressão de ser. Ou seja, também não é algo só exterior. Ou seja, um gênero é algo que faz parte da identidade. Mas
que confere ao homem a mesma dignidade, à mulher a mesma dignidade. Captou? Galera, antes da gente seguir adiante, deixa o teu like, tua curtidazinha, tem um botãozinho aqui assim. Aí você vai lá e plim, clica nele, tá certo? Porque faz com que o nosso vídeo possa chegar a mais pessoas, ok? Uma outra grande mentira que a igreja fala sobre o sexo, o amor humano, é que o sexo é só para procriação. E isso é uma grande mentira, porque as pessoas acabam esquecendo de que o catecismo da Igreja Católica fala que a união sexual, a união conjugal entre marido e mulher, sempre entre marido e mulher, tá certo? Ela tem dois caráteres, unitivo e procriativo, que não podem ser separados, porque se você separar, tem um perigo de ferir um dos dois. Você não pode viver somente o caráter unitivo sem a procriação e nem a procriativo sem a união, porque um sem o outro acaba ferindo a complexidade do ato no amor. Como assim? Por exemplo, se você tem o ato unitivo e ele é completamente fechado à vida, você não acolhe o outro em tudo que ele é, em todas as suas potencialidades. E ele pode ser pai ou pode ser mãe. Poder ser não quer dizer que necessariamente vai ser, certo? Quando o casal vê, discerne que não é a hora certa de ter um filho, por motivos sérios, motivos justos, então eles decidem não ter filho. Mas quando você não usa contraceptivo, você acolhe essa possibilidade. Eu posso ser pai, eu posso ser mãe. E isso, o poder ser pai, o poder ser mãe só pode ser gerado no homem pela força da mulher, pela união com a mulher. E na mulher pela união com o homem. E quando eu tiro isso, eu não acolho a pessoa em tudo que ela é. Você entende? Tipo, é como se eu, como é que eu posso dizer? Amasse a pessoa pela metade, por uma parte dela. Então você, tirando a parte procriativa, você não acolhe o que a pessoa é. Não é somente com a finalidade de ter filhos, entendeu? E quando você tira também da parte procriativa a união, então você faz propriamente do ato somente para a procriação, também é errado, porque faz parte da união do homem e da mulher. Faz parte da natureza do homem e da mulher que esse ato, ele una-os profundamente. E olha que interessante, é exatamente por isso que a igreja também é contra a fecundação in vitro, né? Porque se separa o caráter procriativo, biológico, da união, entendeu? Então isso é uma má compreensão do que a igreja fala. Se você não tiver esse entendimento completo de como a igreja entende, interpreta as coisas, você vai ter visões parciais. E essas visões parciais vai fazer você levar a ter más interpretações sobre o que a igreja realmente diz sobre as coisas. Entendeu? Então, aqui a gente falou sobre várias mentiras sobre a sexualidade. E que, na verdade, o eixo diretivo, agora que a gente falou sobre as mentiras, vamos falar as coisas massas, boas. A palavra de Deus e a igreja explicam que a sexualidade foi criada para o amor. Porque nós fomos criados por Deus, que é amor, imagem e semelhança de Deus, que é amor. Então nós somos amorzinho, hashtag amorzinho. A gente só se realiza no amor, entendeu? E aí, tudo aquilo que fere o amor não é amor. Faz sentido? Tudo aquilo que fere amor não é amor. Pode parecer amor, mas não é amor, tipo Lady Gaga. It wasn't love, it wasn't love, it was a perfect illusion, mistaken for love. Confundido com amor, mistaken for love. Parecia amor, mas não era amor, entendeu? Então, quando você olha para uma mulher, ou você usa de uma mulher somente como instrumento para o seu próprio prazer, mesmo que você seja namorado, mesmo que você seja casado, se a sexualidade ela é vivida somente para o prazer, se não é entendido o amor da pessoa em tudo que ela é, então, você compreende? É por isso, por exemplo, que a igreja não é a favor de ficar. Poxa, velho, tu nem conhece a pessoa e você fica trocando saliva com ela, tipo, você vai dizer que é por amor? Será que isso não é mais uma imaturidade de você querer viver a vida do seu jeito? Compreende? Então não é uma questão de condenar ou de endeusar um aspecto ou outro da vida cristã, mas é de ser sincero, é de ser real, sabe? É de deixar de infantilidade, de meninice, daquele espírito adolescente que se apega em nós. Nada contra os adolescentes, mas nós sabemos que a adolescência ela é um estágio da vida, ela não pode ser a eternidade da nossa vida, entendeu? De você ter todas as possibilidades sem nenhum compromisso. Cara, será que isso ainda não está querendo ficar pegado em ti e não permite que você amadureça como pessoa, entendeu? Reflita. E é isso o nosso vídeo de hoje. Várias mentiras. Falando um vídeo sobre mentira, né? Mas tudo bem. Tamo junto. É nóis e pense no alto.